Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, o dia que o Senhor já tornou realidade, mais uma quarta-feira na presença do Senhor. Por isso ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória, porque o Senhor nos dá essa quarta-feira. O Senhor nos concede mais um dia, né, que nós chamamos de quarta-feira. E nós devolvemos ao Senhor, ou seja, Senhor, essa quarta-feira é tua, porque a nossa vida é tua, porque a nossa casa é tua, porque a nossa família é tua. Então é uma dinâmica, né, de consagrarmos tudo e todos ao Senhor todos os dias. E é por isso que nós estamos aqui. Bom dia todos, Magda, bom dia, Josué, Joel, familiares, bom dia, ministérios também. Apóstolo Rubem Matias, lá do Rio de Janeiro, bom dia, paz do Senhor. Também Kátia, Sônia, familiares, Sueli Felintro, Elô, Wesley, Deus abençoe, bom dia. A glória, a presença, o mover, o poder de Deus se derramando sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, a presença, a plenitude do Senhor. Em nome de Jesus, mais um dia na tua vida, para a honra e glória do Senhor. Minha tia Rosália, minha tia Alzira, meus tios, meus primos, né, seus familiares, genros, noras, filhos, netos, a glória, a presença, o poder de Deus sobre cada um de nós, também sobre os meus pais, sobre o seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, todos vivendo exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável. Bispo Antônio, familiares, Eva, familiares, Carlos, né? Carlos, Eva e familiares, genros, filhas, netinho. O Senhor esteja sobre a vida da Cida, filhos e também nora, a presença, o mover, a plenitude do Senhor, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, filhos e netos, a presença, o poder de Deus, João, Roseli, a glória, o poder, o mover, a plenitude do Senhor se derramando sobre cada um de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Então nós estamos lendo sobre Mateus, né? Agora Mateus capítulo 12, né? Mateus capítulo 12, versículo 1 a 8, que diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer? Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então ontem a gente começou a pensar, né, sobre exatamente isso que é o motivo de discussão, principalmente de uma área da cristandade, dos cristãos do mundo, né? Principalmente quando você vai ali para os nossos irmãos da igreja adventista do sétimo dia, por exemplo, que fala muito sobre o sábado. E eu li uma passagem, eu quero até ler de novo para você lembrar, uma passagem que ela é maravilhosa, porque Paulo está falando exatamente sobre isso. Então, antes de falar sobre o sábado, de novo, eu quero deixar pontuado bastante claro o que Paulo diz a respeito. Colossenses 2, versículo 16 a 17, diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E o que significa sombra? Significa que
Vamos dizer que eu esteja de costas para o sol, né? Então, eu estou enxergando a minha sombra refletida. Por quê? Porque o sol está atrás de mim e eu estou olhando a sombra. Não estou olhando o sol, eu estou olhando a sombra. Se vier alguém do meu lado e ficar emparelhado comigo, né, na mesma linha de ombro comigo, eu estarei vendo a sombra dele ali refletida por causa do sol que está né, tocando, vamos dizer assim, os raios solares estão tocando naquele corpo. Então eu estou vendo a sombra dele. Mas no momento que a pessoa pega e vira, vamos dizer assim, 90 graus, né, para minha frente, eu não preciso mais enxergar a sombra, eu estou enxergando a pessoa, né? Eu estou enxergando aquele corpo, né? Eu não preciso mais enxergar a sombra, porque agora eu estou olhando não mais o reflexo, mas a pessoa de fato. Eu sei que falando assim é muito simplório, mas é exatamente assim que Paulo fala sobre o que significa viver a sombra. Então aqueles que viveram a lei, a prática da lei, principalmente a prática, eles estavam, na verdade, enxergando a sombra. De repente vem Jesus Cristo. Não de repente, né? Não é bem de repente, mas havia todo um preparo para que Jesus se manifestasse. Agora, com Jesus, o que nós pensamos sobre a lei? Aí é que está a questão que eu quero pensar com você, meditar com você e dividir com você. Às vezes eu vejo algumas pregações que anulam, depreciam a lei completamente. Outros que querem cumprir a lei, ipsis literis, por exemplo, como o quarto mandamento, que é o mandamento de observar o sábado, né? Dos 10 mandamentos, se você vai lá em Êxodo capítulo 20, o quarto mandamento é o mandamento do Shabá para o judeu, né? E também é o mandamento do sábado, por exemplo, para os nossos irmãos queridos, né? Sempre com muito respeito, nossos irmãos queridos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, como é que faz? Bom, então você tem exatamente aqueles que cumprem a lei ipsis literis, quer dizer, exatamente o que está escrito ali, e existem aqueles que entendem que é a maioria do cristianismo de hoje em dia, seja da parte católica ou da parte protestante, comunidades pentecostais, neopentecostais, as igrejas históricas, batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, enfim, né, entendem que essa lei do sábado é uma lei estabelecida no Antigo Testamento para o povo de Israel. Tanto é que, se você observar, né, você percebe que os patriarcas, por exemplo, não serviram o sábado, não observaram o sábado. É diferente, por exemplo, do dízimo e da oferta. Quando você vai para a lei do dízimo e da oferta, para os estatutos de Moisés, o que significa dízimo e oferta, oferta de primícias e tal, você percebe que os patriarcas não apenas observavam, mas cumpriam com isso, diferente do sábado. O sábado é mais uma ordem estabelecida pelo Senhor através de Moisés para o povo de Israel. Por quê? Porque deveria ser observado um dia específico no calendário semanal do povo de Israel, que era o sábado, que era o Shabá, era o dia do descanso. Não do descanso, aí vai de interpretação, mas eu estou interpretando, né, aqui nesse momento. Não do descanso no sentido de não fazer nada. Até porque para você servir ao Senhor, abrir a Bíblia, comer, quando você vai à casa do Senhor, ir à casa do Senhor, você está exercendo um trabalho, né? Então não é o descanso nesse sentido. É o descanso de parar para contemplar. Contemplar o que e quem? Contemplar ao Senhor, os seus feitos e a sua obra. Exatamente o que o Senhor faz no 6º dia
À tarde, exatamente depois da formação do homem, a sua imagem e semelhança, a Bíblia fala que o Senhor descansou. Por que ele descansou? O Senhor precisa de descanso? Não. O Senhor, na sua condição eterna, infinita, poderosa, sem limites, qualquer, precisaria do descanso. Ai, estou cansado, em 6 períodos olha, que trabalho que deu. Não. Mas o descanso nesse sentido é o quê? É eu parar, no caso de Deus, e ver que tudo que aquilo que fez foi bom. Então há um momento contemplativo do Senhor, nesse sentido há. Porque o Senhor para e vê tudo aquilo que ele fez e vê que é bom. Eu já expliquei isso para você em algum outro momento, né? O que significa bom e perfeito. Mas vamos ficar aqui com a passagem bíblica. Ele viu que é bom. Então houve uma parada. Sabe a pessoa quando termina uma obra, você de casa, que está no teu dia a dia, na limpeza da casa, né? Dos afazeres domésticos, da comida que faz. Então chega uma hora que depois que você fez tudo, né? Eu, por exemplo, sempre faço assim. Depois que eu fiz tudo e eu gosto se eu estou preparando uma refeição, eu gosto de fazer tudo, exatamente tudo. Eu lavo toda a louça, limpo toda a pia, guardo tudo. Eu não gosto de deixar para segundo tempo. Antes de comer, a cozinha já está do jeito que deveria estar. Então, depois que eu faço tudo, o que eu vou fazer? Eu vou experimentar. Será que é aquilo mesmo, o gosto, o sabor, a quantidade de tempero, a quantidade de sal, o cozimento, a cocção, né, daquele alimento é exatamente aquilo que eu queria? Então há um momento contemplativo. E assim o artista, o escultor, ele não vai falar, vai chamar alguém para ver, não, ele vai parar. Ele termina toda aquela escultura e ele vai olhar, ele vai aferir cada detalhe, cada, né, coisa que só ele pode observar, se fez ou se não fez, se precisa dar um arremate, um acabamento, se era aquilo que ele queria. Então o descanso, aos olhos, né, da cultura hebraica, e eu não estou falando da cultura farisaica, eu não estou falando da cultura rabínica, entendam, mas diante da cultura hebraica, da cultura estabelecida por Moisés e ordenado pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Deus, pelo Elohim, aí não é o Senhor Jesus, mas a Trindade manifesta, né? Então, você percebe que o descanso é o momento de contemplação. Agora, indo para a lei, por que Deus ordena a Moisés que coloque nos 10 mandamentos? Nós também já falamos o que significa mandamento em relação à lei, né? Então ele manda colocar nos 10 mandamentos o 4º mandamento, que é a observação do sábado. Por quê? Porque é o momento do descanso. Mas é descanso porque a pessoa puxa, vamos dizer assim, o freio de mão, para contemplar o que o Senhor Deus fez naquela semana, o que o Senhor Deus fez naquele período, nos anos da vida, quem é o Senhor. Como a Bíblia diz, né? Trazei à memória aquilo que te levará à esperança. E o que eu devo trazer à memória nesse momento? Eu devo trazer à memória o quanto Deus é maior. O quanto Deus é maior do que a minha enfermidade, do que os meus problemas, do que as minhas dificuldades, do que aquela minha realidade momentânea, circunstancial. E eu vou buscar no Senhor exatamente alimentar essa minha capacidade, essa minha fé. Então o descanso, ele tem um endereço, ele tem um objetivo. E nós, como servos de Deus, aí sim, já na época da graça,
Qual a diferença da graça e da lei? A lei, a Bíblia fala que Moisés, né, que o Senhor foi até Moisés e a lei veio para o povo através da vida de Moisés. E Moisés leva a lei até o povo. A graça não. A graça veio ao nosso encontro através de Jesus Cristo. Não precisou ser feito nada. Jesus fez todas as coisas. Aí alguém poderia falar, então nós não podemos observar a lei, que é um lado do cristianismo, desculpe o termo, muito forte, que diz que tudo pode porque é tudo pela graça. Ou acabamos de observar um dos grupos do cristianismo, né, que observa, por exemplo, o sábado, que eles observam a lei um pouco mais literal, né? Por exemplo, na hora de chegar na interpretação do Apocalipse, então, meu Deus do céu. Porque o Apocalipse é, na sua grande maioria, né, figuras de linguagem, né? Na sua grande maioria, como a gente gosta de falar de parábola, né? Na sua grande maioria é uma grande parábola, né? Ou seja, aquilo que está escrito nem sempre é aquilo que está escrito. Não estou querendo interpretar a palavra, mas é uma figura de linguagem, né? E nós precisamos entender o Apocalipse, creio eu, dessa maneira. Senão fica aquela questão dos 144 mil, só os 144 mil entrarão e todos os outros não entrarão. Ué, é literal ou não é? Né? Então, se eu entender como literal, tá todo mundo perdido aqui, porque 144 mil já foi há muito tempo. Então, exatamente esse cuidado que a gente tem que observar, não porque queremos falar contra o irmão ou a irmã, não é nada disso, mas apenas como a gente vai seguir, qual é a linha do nosso raciocínio para alimentarmos a inteligência da nossa fé, sem ficar nesse confronto constante, né? Então, falando sobre o sábado é o momento do descanso, mas um descanso de maneira orquestrada, trabalhada, administrada. É descanso com um objetivo. Eu paro com aquilo que eu estou fazendo para contemplar o meu Deus e a sua obra. E aquilo que ele tem feito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o mundo, sobre o universo. Eu vou contemplar, eu vou pensar a respeito de Deus. Então eu preciso parar. É por isso que Jesus falou que a cada 6 dias, a cada 6 dias, né? 6 dias, 6 para 1, né? Ou 6 por 1. Então, 6, 1 para. Mas isso não significa literalmente, até porque se a gente for de maneira bem literal, sendo matemático, tem uma confusão de calendário aí. Porque o cristianismo e a maioria da população mundial estabeleceu como axioma, né? Ou seja, uma prática comumente usada e sem discussão. Então axioma vem do grego, né? Axioma é uma verdade estabelecida de maneira absoluta e ninguém discute. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, 4 horas da tarde é exatamente as mesmas 4 horas da tarde em Brasília. Agora, matematicamente, vamos falar de maneira técnica, as 4 horas do Rio Grande do Sul é exatamente as 4 horas de Brasília? Claro que não, porque é uma grande distância entre Rio Grande do Sul e Brasília. Mas se estabeleceu por um axioma social, coletivo, nacional, de que o horário de 4 horas de Brasília é exatamente as mesmas 4 horas do Rio Grande do Sul. Ainda que, tecnicamente falando, vou chutar um número aí, enquanto em Brasília é 4 horas, Rio Grande do Sul é 4 horas e 5, ou 4 horas e 10. Mas amém. E todo mundo entendeu assim. Então vamos supor, se for ordenado para o banco
né, para o banco, para essas instituições financeiras, fechar às 4 em Brasília, às 4 lá no Rio Grande do Sul, mesmo não sendo, entre aspas, tecnicamente 4 horas da tarde, lá 4 horas da tarde o banco vai fechar. Então isso é uma condição estabelecida e que todo mundo entende. Exatamente a mesma coisa em relação ao cristianismo mundial. Nós adotamos, por exemplo, um calendário chamado gregoriano, que não é o lunar. Enquanto naquela região, junto àquela cultura, o calendário é lunar. Então já existe uma certa diferença de horários, não muita diferença, mas um pouco de diferença de dia e de horário. Então aquilo que, entre aspas, os nossos irmãos cristãos adotaram como uma lei para ser vivida, observada e vivida à flor da pele com tudo, não, no sábado não faz nada, não trabalha, não abre hospital, né? Os hospitais adventistas aqui da nossa região não abrem de sábado, só tem plantão, aquela coisa toda. Por quê? Porque é sábado. Só se você olhar, mas é a lei de Moisés? Que lei é essa? A lei feita em cima de um calendário lunar? Ou feita em cima do calendário gregoriano? Então existe uma série de coisas. Então, o que está estabelecido? Diz a palavra do Senhor: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Agora, Romanos capítulo 14. Mesmo que alguém queira considerar o sábado, olha só o que Paulo fala: acolhei ao que é débil na fé, mas não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, olha o que Paulo está dizendo: mesmo que há entre nós discussões sobre dia, ou não comer isso, ou não comer aquilo, ficar observando tal alimento em detrimento do outro alimento, o nosso Deus é Senhor de todos. Porque nós professamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Né? Um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Então, para que ficar discutindo opiniões? Se o cerne da questão é: se nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso Redentor, como nosso Libertador, que Ele veio em carne, habitou entre nós, nascido de mulher, nascido da lei. Ele veio em carne, habitou entre nós, viveu, começando o seu ministério mais ou menos aos 30 anos, tendo possivelmente o ministério por volta de 3 anos e pouquinho. Depois foi entregue ao madeiro, à cruz do Calvário, acusado de crime que não cometeu, se fazendo maldição mesmo não sendo maldito, se fazendo pecado mesmo não sendo pecado, né? Se fazendo iniquidade mesmo não sendo iníquo. Por quê? Por mim e por você ele se entrega na cruz do Calvário, morre, morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje, como diz Jó capítulo 19, hoje ele está vivo, o nosso Redentor vive, pronto. Esse é a profissão de fé mais contundente e profunda de toda a cristandade, de todo o cristianismo. Então o que o Paulo está falando aqui é que ao invés de ficarmos discutindo, opinião é opinião. Por exemplo, eu sempre falo para você: ai, puxa vida, nesse momento, olha o Brasil como é que está, eu vou fazer um jejum, porque eu creio, dentro da minha opinião, dentro da palavra de Deus, que fazer jejum é importante. Agora tem irmãos, e principalmente pastores e tudo, que eles não falam literalmente, mas eles dizem o seguinte, que como o jejum era uma prática mais das antigas,
né, observada pela lei, então, e aí o jejum fica esvaziado. Agora, nem por isso eu falo que é pecado não fazer jejum. Não, é minha opinião. Em momentos de decisão, em momentos difíceis, de problemas, dificuldades, ou até de alegria, eu creio que fazer jejum é uma prática muito saudável. Então, são essas coisas que a gente precisa depurar na nossa vida e na nossa relação com Deus, para não falar que tudo pode, ou então para falar que nada pode por causa da lei. Não, nenhum, nem o outro. A minha relação com Deus, na verdade, vai estabelecer uma linha de raciocínio maravilhosa, saudável, dentro da palavra de Deus, e aí eu preciso viver sobre esse caminho traçado pelo Senhor, pavimentado pelo Senhor na minha vida. Lembra do que eu falei enquanto eu estava com a Covid-19? O que eu fiz no tratamento precoce? Mas a ciência, a maioria da medicina, dos médicos, falam que esse tratamento não existe. Mas eu criei, diante do Senhor, que esse tratamento precoce, dentro daquilo que eu entendi como saudável, eu estabeleci sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu e as minhas filhas fizemos o tratamento precoce. Então, por quê? Agora eu vou discutir com quem não concorda, com o irmão crente, maravilhosamente profissional da saúde, médico que não acredita? Não, por quê? Porque o que tem a ver com a salvação, com o céu, com estarmos na glória do Senhor? Exatamente nada. É uma questão de opinião, de foro íntimo. Eu tomei essa atitude. Porque na minha fé, na minha relação com Deus, eu criei que era importante obedecer, na minha ótica, os anciãos da área profissional da medicina falando que fazer o tratamento precoce não cura da Covid. Eles nunca falaram isso, eu sempre repito isso, falo isso. Eles não falaram que cura, eles falaram que ameniza, né? Ameniza essa passagem da entrada do vírus e a saída do vírus, né, até o meu corpo criar uma resistência orgânica, uma resistência pessoal sobre o vírus. Eles sempre falaram assim. Então, exatamente a minha opinião eu não posso transformar numa doutrina e, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de falar porque é a minha vida, porque senão fica só a palavra achando que, né, é tudo maravilhoso, e nem sempre é tudo maravilhoso. É aquilo que eu sempre falo para você. Às vezes o Senhor não nos livra da realidade, mas Ele está conosco na nossa realidade. E isso que é importante, isso Ele deixa muito bem claro em todas as passagens da Bíblia. Quando a gente fala, olha, o Senhor não livrou Daniel da cova, mas o Senhor estava com Daniel na cova. O Senhor não livrou os 3 amigos de Daniel da fornalha ardente, mas ele estava com os amigos de Daniel dentro da fornalha ardente. Então, voltando ao sábado, diz aqui a palavra do Senhor. Para o seu, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Quer dizer, o Senhor é poderoso para sustentar a minha vida e sustentar a vida do outro, porque nós somos irmãos. Nós cremos no mesmo Jesus e no mesmo Evangelho. Aí diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Foi isso que eu falei, eu vou pegar meu copo aqui, né? Que as minhas filhas me deram de presente faz uns 10 anos. Aí eu vou pegar o meu copinho de água aqui. Uns que eu louvo a Deus por terem pessoas tão maravilhosamente conectadas com Deus, que eu não cheguei ainda nesse nível. Pode ser que eu chegue, pode ser que não chegue. Uns creem que tão somente depois da oração, bebendo um copo de água, está resolvido o problema. Glória a Deus! Que fé é essa? Que disposição é essa? Que capacidade é essa? Eu criei
no tratamento precoce mediante alguns médicos anciãos nessa área, que eu creio na figura do ancião, porque eu creio na palavra de Deus, né? Na multidão dos conselheiros há sabedoria, diz lá em Provérbios. Então naquilo que eu vivo no meu cotidiano, eu creio que o entendido naquela área é sim um instrumento de Deus na minha vida, e eu fiz o tratamento precoce. Agora tem pessoas que tomaram a água e acreditaram piamente, viveram a cura, a saúde, a restauração em cima de uma pandemia, de uma infecção que está assim deixando o mundo completamente à deriva em muitas situações. Agora, a mesma coisa a respeito do sábado. Se eles creem que o sábado deve ser observado, mesmo considerando os calendários, um é lunar, um é gregoriano, eles estão aqui no Ocidente, foi lá no Oriente, mesmo a Bíblia dizendo que foi para o povo de Israel, e eles, amém, eu não vou ficar discutindo, porque são muito mais coisas que diz respeito e que nos convergem a uma prática de uma mesma fé em Jesus Cristo, do que esses detalhes que são pessoais. Aí diz a palavra, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Então eu tenho a opinião do tratamento, por exemplo, precoce, então amém, eu vou andar por esse caminho, acabou. Eu não vou ficar ouvindo, porque comentário, opinião tá cheio. Não, eu peguei isso aí, coloquei diante de Deus, orei, e estou há quase um ano orando e clamando diante do Senhor pela minha casa, pela minha família, e pronto. Não fiquei discutindo. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos, aí é que está a palavra maravilhosa, a palavra que nos converge, né, a uma mesma fé. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Amém? E diz aí, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aqui que eu falo sempre para você tomar cuidado. Eu estou falando sobre o sábado, mas estou falando sobre tudo. Mas depois eu volto sobre o sábado. Prometo para você que se não der tempo hoje, amanhã eu falo mais um pouco sobre o sábado, sobre o Shabbat. Mas isso é importante. Então, se o meu irmão, querido, maravilhoso irmão, que um dia estará comigo no altar do Senhor, diante do trono branco, e que depois viveremos novos céus e nova terra, como diz ali em Isaías. Ele acredita piamente, de todo o coração, de toda a sinceridade, que se tomar um copo de água, os seus problemas estarão sendo observados e interferidos pela presença e a pessoa do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus, eu não vou falar contra isso. Você nunca vai ouvir da minha boca, porque eu não tenho esse poder, essa autoridade, e nem quero ter. Não é para isso que nós fazemos a nossa comunhão. Mas se o outro acha que, falando do copo de água, eu estou falando do sábado, se o outro acha que o sábado precisa ser observado, amém, glória a Deus. Se eu estiver com ele num sábado e no sábado eu for observado o sábado, eu não vou ter nenhum problema de ficar com ele no sábado e ir com ele na igreja com ele, ouvir uma palavra, e tenho certeza que o Senhor vai falar comigo, porque o Senhor está acima disso. E eu não preciso discutir
Assim como você não precisa discutir comigo se eu falar que eu estou em jejum. Por quê? Porque é uma questão pessoal. Ou discutir comigo se os dias de hoje é para orar em línguas ou não. Eu, pessoalmente, eu oro em línguas, porque eu me sinto muito bem. E como diz a palavra em Coríntios, eu me sinto edificado. Mas daí, ficar discutindo se orar em línguas, poxa, é um de cada um. Na minha relação com Deus eu acho maravilhoso, porque tem coisa que eu não sei falar. Tem sentimentos que eu coloco tantas vezes diante do Senhor que eu perco o meu vocabulário. E aí eu acho que orando em línguas eu falo, Senhor, estou aqui diante do Senhor, mas é de cada um. Então, uma coisa é eu ter e seguir uma linha de raciocínio que são inegociáveis. A pessoa de Jesus Cristo, para nós todos, é inegociável. A Bíblia é cristocêntrica, né? Como diziam os pastores antigamente, dizem até hoje, Jesus Cristo é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, do primeiro versículo, do primeiro capítulo de Gênesis, ao último versículo do último capítulo do Apocalipse. Jesus Cristo, ele está completamente revelado, manifesto em todas as passagens da Bíblia. Se eu não encontro Jesus, é porque ainda não tive entendimento, mas que ele está, que ele está. Então é exatamente isso sobre o sábado e sobre todas as práticas. Alguns acham que precisa observar alguma coisa ou outra, que são assuntos, eu chamaria de acessórios. Servir ou não a Deus no sábado, entendendo o sábado no calendário como sendo sábado, sábado, não Shabá, que significa descanso no hebraico, mas acha que sábado é sábado e ponto. Amém. Estaremos vivendo a plenitude do Senhor. Se outros creem que o Shabá é mais um sentimento de descanso, de contemplação, estabelecendo condições, né, dentro da sua maneira de viver, dentro da sua vida, ter esse descanso que é exatamente a capacidade de contemplar o Senhor nosso Deus, enxergar os seus feitos, celebrar a sua manifestação, o seu poder. Amém. O que nós precisamos viver é exatamente aquilo que diz a palavra, sede santos porque eu sou santo, ou seja, buscando a santificação a todo momento, para que a cada dia mais nos parecemos à imagem e semelhança daquele que nos formou, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Falei demais, vamos orar, amanhã tem mais, em nome de Jesus. Amanhã eu prometo para você que eu volto a falar do sábado, literalmente falando, com certeza, porque a maior experiência do sábado, como a maior experiência de toda a palavra de Deus, é de Jesus Cristo. E sábado não poderia ser diferente. E o que Jesus, como Jesus adora no sábado, como ele vive o seu Shabá, e aí eu quero falar disso amanhã. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Eu te louvo e te agradeço pelos nossos irmãos queridos, por todo o globo terrestre, que serve ao Senhor em espírito e em verdade, que estão ali de maneira assim completamente rendida, desprovida, manifestando a plenitude, o poder, o mover e a presença do Senhor. Por isso a Ti toda a honra e toda a glória. Eu coloco aqui, Senhor, todos os nossos queridos, os nossos familiares, nossos idosos, avós, tios, o marido, a esposa, os pais, netos, filhos, sobrinhos, a presença, o poder, o mover, o poder e a plenitude do Senhor se derramando sobre cada um de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E para nós que cremos no Shabá como um descanso, Senhor, que nós possamos descansar no Senhor. Como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus sonhos, os teus projetos, entrega a tua tristeza, a tua angústia ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará, descansa no Senhor. Então que esse descanso, esse Shabá eterno se manifeste e nós possamos incorporá-lo
poderosamente no nosso interior em tudo que fizermos. Esse Shabá, esse descanso eterno no Senhor em Jesus Cristo se manifeste à flor da nossa pele e nós possamos entender que os nossos familiares, a nossa condição financeira, a nossa condição material, a nossa condição como profissionais, numa situação tão adversa, problemas, dificuldades, saúde, o Senhor tem um descanso. E nós precisamos desesperadamente, ó Deus, ter a consciência e viver esse descanso. O mover desse descanso em nome de Jesus. Toca, visita toda preocupação, toda ansiedade, nervosismo. Ó Deus, em nome de Jesus, que agora seja amenizado pela tua presença, pelo teu mover. Visita, cura, liberta, restaura toda a enfermidade emocional, toda a enfermidade, o desequilíbrio psicológico, mental, exatamente pela adversidade. Nós colocamos diante do Senhor, visita com a tua cura. Eu te peço pela Fernanda, que passou pela cirurgia ontem, na tireoide, o Senhor esteja sobre ela, curando, visitando. Deus de maravilhas, tocando, ressuscitando seus pais, seus familiares. Também, ó Deus, a dona Ruth, a irmã Ruth, também vivendo momentos assim da tua presença, do teu mover, ela saia dessa UTI e seja impregnada do teu poder de vida. Deus de maravilhas, toca, visita nossas artérias, nosso coração, nossas veias, nossos órgãos, fígado, rins, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias. Move-te com a tua imunidade, com a tua resistência orgânica. Visita, ó Deus, tendões, coluna, olhos, ouvidos, recebam a cura, recebam o mover da saúde, as águas curadoras tocando, visitando, restaurando, renovando, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Cada dia é uma tragédia, cada situação, famílias e famílias enlutadas. Senhor, tem misericórdia, nós te clamamos, que a tua compaixão possa ir à frente, ó Deus, do teu juízo e a justiça da redenção em Jesus Cristo se manifeste sobre a nossa terra. Visita o nosso povo, cura, restaura, liberta-nos. Perdoa-nos no nosso pecado, iniquidade, transgressão. Sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família e os teus queridos, os teus familiares, o teu lar. E essa quarta-feira, em nome de Jesus, o Senhor esteja preparando tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Ninguém pode se separar do amor de Deus, ninguém. Jesus Cristo já estabeleceu. Nele, ninguém pode te separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Um beijo para você, até amanhã. Fique na paz. Tchau, tchau.